Olá, meu nome é Felipe Tureça, eu sou advogado criminalista e de propriedade intelectual e hoje eu vou reagir ao anime Naruto, mais precisamente aos episódios 128, 129 e 131 do Naruto clássico, né, da parte 1 do anime, que corresponde à quinta e à sexta temporada do Naruto clássico. O vídeo de hoje foi feito com base na pergunta do Marcelo, que ele questionou: será que você poderia comentar se o Itachi é culpado? É uma pergunta bastante intrigante e eu agradeço aí o comentário, Marcelo, porque realmente, né, tem bastante coisa que a gente pode comentar. Então é basicamente isso que faremos hoje. Certamente Naruto é um anime que tem questões jurídicas bastante interessantes, então vamos ver o que nós conseguimos extrair deste anime e analisar sobre a ótica do direito brasileiro. Para quem não sabe, Naruto é uma série de mangá e anime criada por Masashi Kishimoto. A história conta a jornada do Naruto Uzumaki, né, que é um jovem ninja na vila oculta da Folha, que ele sonha em se tornar o Hokage, que é o líder desta aldeia. Ele tem um demônio selado em seu corpo, que é a Raposa de Nove Caudas, também conhecida como Kyuubi. Ele é desprezado pelos moradores da vila por ter este monstro selado nele. Ele é visto como uma aberração, uma ameaça pelos moradores. Então o anime vai desenvolvendo a trajetória do Naruto, né, e tem essas questões de reconhecimento, de determinação, enfim, porque ele quer ser Hokage, ele quer ser reconhecido por todos como uma pessoa, né, não como um inimigo, né, um monstro. Este anime é dividido em duas partes, né? A primeira foca na infância ali do Naruto, o Naruto clássico, enquanto que a segunda é focada na adolescência do Naruto, dos seus amigos, que é o Naruto Shippuden. A história é ambientada em um mundo inspirado na cultura e folclore japonês, onde tem ninjas, né, tem coisas místicas, então é uma história muito interessante, muito boa, é um anime de grande sucesso, com ensinamentos, reflexões, personagens interessantes, enfim. E dentre os vários personagens que existem nesta história, hoje falaremos sobre o Uchiha Itachi, né, que é o irmão mais velho do Sasuke, que é um dos amigos do Naruto. Ele é um personagem perigoso, né, ele é um vilão, ele é muito misterioso e cometeu atrocidades contra o seu próprio clã, o clã Uchiha. Infelizmente eu não poderei colocar as partes em que eu reajo propriamente ao anime devido a questões de direitos autorais, infelizmente o YouTube tem as suas restrições, mas vou colocar os trechos em que eu assisto os episódios e faço alguns comentários, beleza? Pois bem, vamos então ao anime. Aqui é interessante porque já demonstra que existe uma tensão, aparentemente, né, do clã Uchiha com a vila oculta da Folha. Aparentemente tem uma briga, né, uma rixa entre, enfim, esses grupos, né, por assim dizer. Isso daí é uma coisa que é mais desenvolvida ao longo, né, do anime e tudo mais. Aqui, nesses episódios, até onde eu lembro, não explora muito bem isso daí. Não fica muito claro que o clã Uchiha planejava fazer um golpe, né? Planejava destituir o governo ali do terceiro Hokage e criar um novo governo, né? Que os Uchihas estariam no poder. Então aqui a gente já tá percebendo que tem esses problemas e que o Itachi é a chave, né? A conexão do clã com a vila da Folha. Tem muitos detalhes aqui que realmente são explicados bem mais pra frente. Então nós temos uma visão muito simples do que é tudo isso daí, vendo esses episódios, porque é aqui que essas coisas começam a ser esclarecidas, né, na história de Naruto. Então o Itachi, né, aparentemente faz missões secretas, né, dá a entender que ele é um agente secreto, e o clã Uchiha tem muito interesse nisso. Ambos os lados têm as suas justificativas, por assim dizer. O clã Uchiha foi muito isolado da vila. Os Uchiha que fiquem pra lá, a vila da Folha fica aqui. Se não me engano, o segundo Hokage que estabeleceu que o clã Uchiha fosse responsável em atuar como a polícia de Konoha, que é o que acontece aqui neste episódio também. Nesta parte aqui o Itachi explica pro Sasuke que os Uchiha criaram a polícia para manter a paz na vila, né? Então, extraindo isso para nossa realidade, aparentemente os Uchihas aqui, a instituição da polícia aqui, né, de Konoha funciona de uma maneira similar à polícia civil aqui na realidade brasileira.
em que a Polícia Civil é responsável em conduzir investigações, faz uma coleta de provas, enfim, tem todo esse trabalho investigativo, né? A Itati menciona ali que eles estão reduzidos, mas que grande parte dos membros fazem parte da polícia de Konoha. Então, o que dá a entender aqui é que eles têm um papel muito importante, apesar de serem deixados de lado, né? Apesar de serem assim, eles ficam numa parte bem mais reclusa da vila. Então, enfim, a gente percebe que tem atritos, né? Eles não têm uma relação muito boa. A Vila Oculta da Folha não trata o clã Uchiha de uma maneira muito quista, aparentemente. É o que dá a entender aqui. Bom, chegou essas pessoas aqui agora, né, na casa aqui do Itachi e do Sasuke, né? E estão perguntando por que ele não foi na reunião ali que o pai dele comentou, né? Então, vixe, já dá dando problema, né? Aparentemente, o Uchiha Shisui, que é um amigo do Itachi, que ele considera como irmão mais velho e tal, né, se matou, né, enfim, são circunstâncias aparentemente estranhas, misteriosas, e daí ele fala ali, a polícia decidiu abrir uma investigação, né, que é o que a Polícia Civil na realidade brasileira faz também. Quando tem algum fato que aconteceu, como aqui, por exemplo, o Shisui, né, que aparentemente se matou, mas enfim, estamos na dúvida se de fato foi isso, né, temos que averiguar esta situação. Então a Polícia Civil vai abrir o inquérito, né? Ela vai instaurar o inquérito, né? Para justamente fazer essa investigação, identificar se ir atrás aí de testemunhas, provas, para ver, será que realmente o Shisui se matou ou será que foi um homicídio? Né? Será que foi um crime propriamente ou não? Ou será que ele morreu naturalmente? Enfim, aí vai ter que ser feita toda essa investigação. Então é exatamente isso aqui que aparentemente eles vão fazer também, mas já tá dando a entender que eles estão suspeitando do Itachi, que ele, né, tem alguma coisa a ver com isso. Caramba, tem até o testamento do Shisui aqui já, olha só, envolve, porque o que eu tava dizendo até agora envolvia só direito penal, né? Aqui, né, agora envolvendo o testamento, isso aqui já envolve direito civil, já é uma outra área do direito. Interessante, né, as coisas aqui, né? Por isso que eu falo, como obras artísticas sempre conseguem trazer várias nuances envolvendo o direito, e é neste momento que nós percebemos que o direito faz parte da nossa vida constantemente. Se não há pistas para assassinato, por que a investigação? O Itachi pergunta, mas é justamente isso que a polícia tem que fazer. Por mais que não tenha uma pista, realmente num primeiro momento você possa deduzir que não foi um assassinato, que não foi um crime que foi cometido, de qualquer maneira a Polícia Civil ela exerce esta atividade justamente para ter uma certeza. Né? E daí, depois que isso é finalizado, isso é repassado ao Ministério Público para analisar toda essa investigação e de fato ver se, não, vamos continuar, vamos dar prosseguimento. Daí encontramos um suspeito, vamos analisar aqui as provas, vamos ver se de fato tem alguma materialidade, uma autoria, né? Vamos ver se de fato tem provas que indicam que realmente um crime foi cometido. Então, tem? Então vamos processar aqui o suspeito. Não tem? Então que se arquive, né? Que essa investigação seja arquivada e seja encerrada e não aconteça nada, né? Então, enfim, aí depende do caso, mas de qualquer maneira a Polícia Civil tem que agir, né, para investigar. E é basicamente o que está acontecendo aqui no anime. Aqui daí o Itachi já está executando o massacre dele. O Sasuke voltou pro bairro onde fica o clã Uchiha e já tá encontrando ali, ó, o tio e a tia dele ali mortos. Então aqui o Sasuke encontrou o Itachi, viu que o Itachi matou os pais dele também. Aí o Itachi já usou o Mangekyou, o Sharingan aqui pra aplicar um genjutsu, uma ilusão muito poderosa, né, o Tsukuyomi, no Sasuke, e mostrando pra ele tudo que ele fez, todas as pessoas que ele matou, ele mostrou ele pro Sasuke, e o Sasuke obviamente fica traumatizado, ele é uma criança, né, então ele viu cenas horríveis do Itachi matando todo mundo, massacrando todo mundo. Então ele ficou num abalo, né, psicológico ali horrível. E, enfim, aqui só mostra daí as atrocidades que o Itachi comete, que é massacrar o clã Uchiha inteiro. Ele matou o clã inteiro, só deixou o irmão dele vivo. Então, é pra gente ver a brutalidade do Itachi. É isso aí, galera. Estes foram os episódios, então. Gostaram? O que vocês acharam? Interessante, né? Bem brutal também, bem perturbador o que o Itachi faz, né, nestes episódios, essas revelações, porque o Itachi aparece no anime e demora até ter estas revelações. Ele só é apresentado inicialmente como um vilão, um cara poderoso, misterioso, perigoso, e é isso. Só nesta parte do anime, que é o início, né,
da 6ª temporada do Naruto clássico que estas coisas são esclarecidas. Mas, de novo, ao longo do anime, mais coisas são apresentadas e que eu vou comentando aqui também para a gente responder a pergunta do Marcelo. Se o Itachi realmente é culpado diante de tudo que ele fez. Bem, o que mais se destaca nesta questão toda envolvendo o Itachi, claramente é o ramo do direito constitucional e o direito penal. O direito constitucional é o ramo do direito que regulamenta os princípios e normas jurídicas básicas do nosso sistema jurídico, né? É o ramo do direito que funciona como a inspiração, como a base para todos os outros ramos do direito que existem no nosso sistema jurídico. Em outras palavras, o direito constitucional é o ramo do direito que determina os direitos fundamentais, os direitos básicos de todas as pessoas e estrutura, organiza, funda o Estado. Já o direito penal é o ramo do direito que lida com as normas jurídicas e princípios que determinam quais comportamentos são considerados crimes e estabelecem as consequências legais para quem comete estes crimes, estabelece ali as penas para os infratores. O objetivo principal do direito penal é proteger a sociedade, manter a ordem pública e prevenir a prática de condutas consideradas prejudiciais, como, por exemplo, o homicídio, o roubo, o furto, enfim. É o direito penal que estabelece o conjunto de normas e princípios que define o que é crime, descreve, né, quais são essas condutas que são proibidas, coisas que não podem ser feitas e estabelece as penas aplicáveis. Então, dito isto, ao analisar todos os acontecimentos aqui no anime envolvendo o Itachi, eu vejo ele como um agente secreto, né? Ao longo do anime é mais explicado, apesar que ali já foi dito, mas ao longo do anime isto é mais aprofundado. O Itachi, ele faz parte da Anbo, que é uma força especial de ninjas de elite que opera diretamente sobre as ordens do Hokage, que é o líder da Vila da Folha, de Konoha. Que no caso, né, no momento que tudo isso aqui está acontecendo, é o 3º Hokage, que é o Sarutobi. Então estes ninjas da Anbo, eles são agentes secretos. Eles realizam operações especiais de inteligência, espionagem, contra-inteligência, contra-espionagem, enfim. Esta é a função dos ninjas da Anbo. E o Itachi, como faz parte desse grupo, então ele tem ali missões secretas que ele tem que ficar executando, né, e tudo mais. Ou seja, é uma coisa que, extraindo isso do anime e trazendo para a realidade brasileira, essa questão da Anbo é similar ao que seria os agentes de inteligência na nossa realidade, né? No Brasil existe a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que realiza investigações e operações para proteger o Estado brasileiro. Só que é aí que veio o porém. Ao contrário do que nós vemos aqui no Naruto, que claro, é uma obra de ficção, mas neste universo aqui, aparentemente as regras da vila são flexíveis. Tem situações que tem pessoas que cometem coisas e não acontece nada com elas, né? Enfim, na realidade brasileira, as ações da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e de qualquer outro agente de inteligência são limitadas pela lei, pela legislação vigente, pelo nosso ordenamento jurídico. Ou seja, tanto a Agência Brasileira de Inteligência quanto os agentes de inteligência, eles não podem fazer o que eles acham que tem que fazer. Então eu cito aqui um exemplo. A Lei Federal 9.883, de 7 de dezembro de 1999. Esta lei cria o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país com a finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. O que é muito importante desta lei é justamente o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, que estabelece: o Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário e a legislação ordinária. Ou seja, tanto a ABIN quanto os agentes secretos, enfim, todas as atividades envolvendo essas questões de inteligência, enfim, tudo isto tem que ser executado respeitando a legislação brasileira. E isto inclui tudo.
a Constituição, tratados, leis ordinárias e a dignidade da pessoa humana, ou seja, de que todos os seres humanos merecemos respeito, todos nós temos direitos fundamentais que precisam ser cumpridos, que precisam ser respeitados. Então, não se pode fazer o que quiser, o que é bem diferente do que aconteceu ali no Naruto. Logo em seguida, o parágrafo único do artigo 3º desta mesma lei estabelece a criação da ABIN, o órgão da Presidência da República, que na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas nos termos desta lei. E aí vem o parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Então, de novo, a lei está frisando constantemente que todas as atividades de inteligência precisam respeitar a legislação brasileira. Existem limites que precisam ser respeitados. Tá, Felipe, mas quais são estes limites? Bem, as atividades de inteligência, mesmo quando realizadas em sigilo, mesmo que são coisas que envolvem segurança nacional, questões delicadas, mesmo assim, tudo isto está sujeito à legislação brasileira, aos princípios constitucionais. Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, como eu já falei, está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República. Isso tem que ser respeitado no momento que está se realizando uma operação ali de inteligência, enfim. Ou seja, de que todas as pessoas possuem uma dignidade intrínseca. Todos nós merecemos respeito, temos direitos fundamentais e garantias que estão elencados no artigo 5º da Constituição que precisam ser respeitados. Direito à vida, direito à privacidade, direito à liberdade, sigilo de comunicações. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque justamente para deixar bem claro que todas as atividades que a agência de inteligência, que esse sistema brasileiro de inteligência for realizar, precisa respeitar a legislação brasileira. Em outras palavras, a ordem ali do terceiro Hokage e do alto escalão de Konoha em massacrar o clã Uchiha inteiro é totalmente ilegal. Mas como assim, Felipe? Como eu falei, ao longo do anime mais coisas são esclarecidas. Nós descobrimos, é revelado, depois, que na verdade o Itachi ele matou o clã Uchiha inteiro porque ele na verdade era um agente duplo. O clã Uchiha queria dar um golpe e assumir o governo ali de Konoha. E Konoha espionava o clã Uchiha para tentar descobrir o que eles estavam planejando, e tentar mitigar isso, tentar contê-los de alguma forma para que isso não acontecesse. Porque se você for analisar, era uma guerra civil que estava quase acontecendo. O Itachi era um agente duplo. Ele dava informações tanto para o clã Uchiha quanto para Konoha. Só que daí ele chegou num momento que ficou realmente uma situação delicada. Os Uchiha até usariam a Raposa Nove Caudas, que é esse demônio que está dentro do Naruto, contra Konoha, para justamente destruir ali o governo, enfim, enfrentar todo mundo que se opusesse ao plano deles, essa revolução que eles estavam tentando fazer, e teria êxito. Então, antes que isso acontecesse, foi dada a ordem. Então, mate todo o clã Uchiha para que isso não aconteça. E foi o que o Itachi fez, e ele que assumiu a culpa. Ele foi taxado como o criminoso nessa história toda. E, obviamente, tudo isso é um sigilo, tudo isso é uma missão secreta que foi escondida, que se manteve em segredo por muito tempo. Pouquíssimas pessoas sabem da verdade. Eventualmente, daí tudo isso aí é revelado pro Sasuke, ele sabe, tal. São alguns detalhes que precisam ficar claros pra gente entender ainda mais as repercussões jurídicas envolvendo este caso, porque se a gente analisa só com base no que tá ali nestes episódios que eu reagi agora, realmente parece que é só o Itachi que é um maluco, se a gente for parar pra ver. Mas na verdade não, o buraco é mais embaixo. Mas de qualquer maneira, esta ordem de massacrar o clã Uchiha é ilegal. Ela viola os direitos e princípios constitucionais e, consequentemente, o Código Penal. No momento que o Itachi matou todos os membros do clã Uchiha, ele pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio, conforme o artigo 121 do Código Penal. Talvez até poderia ser um homicídio qualificado, na minha humilde avaliação. Mas como assim, Felipe? O que é homicídio qualificado? É uma forma mais grave
de homicídio. É uma situação em que o homicídio foi cometido com circunstâncias que o tornam mais reprovável. É uma situação mais gravosa, mais séria, mais cruel, enfim. E resulta, obviamente, em penas mais severas em comparação com o homicídio simples. O parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal elenca ali situações de homicídio qualificado. E eu acredito que no caso do Itati poderia ser aplicada a questão do motivo torpe, né? Quando a pessoa comete o crime, comete o homicídio por um motivo torpe. Como assim motivo torpe? É um motivo repugnante, um motivo abjeto, vil, indigno. Então, embora ele tenha cometido o crime com autorização do terceiro Hokage e o alto escalão de Konoha, no momento que ele matou a família dele, né, o pai, a mãe, pessoas inocentes, os membros ali da polícia, tudo isso pode ser considerado torpe, pode ser considerado vil, indigno, repugnante, pois o motivo de se buscar uma preservação de estabilidade política, porque como eu falei, se os Uchiha seguissem em frente com o plano deles, geraria uma instabilidade na vila. Inclusive isso daí poderia ser motivo para outras vilas atacarem Konoha. Então seria um caos completo. Então, com o objetivo de garantir a estabilidade política, o Itachi foi lá e massacrou o clã Uchiha. Mas isto, claramente, é desproporcional. Em prol de uma estabilidade política, né, segurança, enfim, você sacrifica a vida de pessoas. É totalmente desproporcional, por isso que, pelo menos na minha avaliação, poderia ser uma questão, um homicídio qualificado por motivo torpe. E nesse caso é um crime hediondo, ou seja, que é uma categoria de crime que no Brasil é considerado particularmente grave, repulsivo. É um crime que é tratado com uma maior severidade pela legislação brasileira. E, quem sabe, o Itachi poderia estar cometendo o crime de genocídio no momento que ele massacrou o clã Uchiha inteiro. Porque se nós formos ver pela legislação brasileira, quem, com intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, está cometendo este crime de genocídio. Porque, pelo menos na minha visão, o clã Uchiha pode ser encarado como um grupo étnico, né? Porque, veja, é um clã que todos eles têm esta ligação de ter Sharingan, essa questão sanguínea. Como eles foram dizimados, eles não existem mais. Tá entendendo? O Itachi, ele... o único sobrevivente é ele e o irmão dele, né? Claro que ao longo do anime a gente vai descobrindo que tem, né, enfim, tem umas coisinhas aí e tal, mas os que são verdadeiramente Uchihas ali são só esses dois e não tem mais. Então, acredito que poderia também ser um crime de genocídio. Então, recapitulando, no Brasil, mesmo que um agente de inteligência, né, de novo, pegando aqui o que acontece no anime, extraindo para nossa realidade, se o Itachi vivesse aqui no Brasil e recebesse a missão de matar um clã, uma família ali, um grupo étnico específico, né, em prol disso, para evitar uma guerra, enfim, não sei o quê, evidentemente que ele está cometendo um crime. Por quê? Porque um agente de inteligência tem que respeitar a legislação brasileira, não se deve fazer isso, não é assim que se resolve as coisas, né? Então, um agente de inteligência no Brasil está sujeito sim ao Código Penal, à legislação brasileira. E casos como o do Itachi, que claramente não é uma situação de legítima defesa ou um estado de necessidade comprovado, o Itachi ele não matou as pessoas porque elas ameaçaram ele ali e ele só revidou, né? Não é uma situação de exclusão de licitude, né? Não é uma situação em que ele teria uma autorização pela legislação de cometer um ato que a priori seria crime, mas dadas as circunstâncias não é considerado crime, como é o caso da legítima defesa. E mesmo assim não é uma autorização para matar. Tem que analisar o caso, tem que ver todas as circunstâncias para ver se de fato ele estava numa legítima defesa. Mas não é o caso. Então, como não é esta a situação, o Itachi, no mundo ideal, né, ele seria processado e condenado. Aliás, todos os envolvidos, não é só o Itachi, não é só o Itachi que teria culpa pelo que ele fez, mas o terceiro Hokage e o alto escalão ali do Konoha, que daí é o Danzou e tem mais dois que agora me fugiram o nome, né? Que sabiam de toda essa história envolvendo o clã Uchiha. No direito penal,
aqueles que dão ordens para a execução de crimes também podem ser responsabilizados. O próprio artigo 29 do Código Penal estabelece que quem concorre para o crime, seja ordenando ou executando, responde pelas penas previstas. Então, de novo, tanto o Itachi quanto o terceiro Hokage, os líderes do alto escalão de Konoha que ordenaram o massacre do clã Uchiha, são penalmente responsáveis. Seja por autoria, coautoria, partícipes, não importa. Eles são tão culpados quanto o Itachi. E tem mais um detalhe nessa história toda, porque parando para pensar, é possível até mesmo aplicar, neste caso aqui do Itachi, o direito penal militar. E por que eu digo isso? Porque o direito penal militar é um ramo do direito penal que trata das infrações penais cometidas por militares. Então, considerando que aqui no universo do Naruto os ninjas podem ser encarados como as forças armadas dos seus respectivos países, então os ninjas podem ser vistos como militares. Pelo menos é a análise que eu acabo fazendo. Então, Konoha, a Vila da Folha, pode ser vista como um quartel, sabe? E seria aplicado o direito penal militar. Você pode ver, eles têm hierarquias, eles têm patentes, né? Tem o ninja, o Genin, o Chunin, o Jonin, tem o Hokage. Então, se você for ver, eles vivem num regime militar, se você for parar pra ver ali, né? De novo, pegando o contexto do anime, toda essa situação e extraindo pra nossa realidade. Eu acho que seria mais ou menos isso. Então, se a gente for aplicar isso também, né? Se a gente for entrar nesse prisma, porque existe uma diferença entre o direito penal comum e o direito penal militar, né? Eles funcionam de uma maneira diferente também, tem esse detalhe. Sendo assim, a revolta que os líderes aí do clã Uchiha planejavam, porque, de novo, o clã Uchiha, ele era jogado para escanteio, né? A Konoha não gostava dos Uchiha. Konoha fazia com que os Uchihas ficassem lá isolados, à margem, né, da vila, né? É essa a situação que eles deixavam. Então, obviamente, os Uchiha não gostavam disso. Isso daí também envolve um pouco o Uchiha Madara, que foi um grande líder, né, do clã Uchiha por muito tempo. Ele teve muitos atritos com o primeiro Hokage, né, o Hashirama. Enfim, tem todo um histórico para chegar nisso e do porquê que os Uchiha têm essa revolta, né, tem esses atritos com o governo de Konoha, né, que no caso é o Hokage, né? Então a liderança ali do Konoha, falando melhor, né, talvez nesse contexto militar, né, nesse comando ali da vila, né, eles não têm, eles têm atritos, eles não concordam, eles querem fazer de um jeito, o comando ali do Konoha quer fazer de outro, né, enfim. Então, de novo, a revolta que os líderes do clã Uchiha planejavam pode ser enquadrada em crimes militares, como por exemplo, motim, organização de grupo para a prática de violência, revolta, conspiração, enfim. Só que mesmo assim, mesmo nessa situação, os atos do Itachi, do terceiro Hokage, dos líderes do alto escalão aí do Konoha continuam ilegais. Uma coisa não justifica a outra. Não é só porque eles tinham esse plano de fazer dessa forma, de matar todo mundo e impor o regime deles, né, os Uchiha, que agora isso dá autorização para matar o clã Uchiha inteiro. Inclusive, o Itachi, ele poderia ter se negado a matar o clã Uchiha, né? Ninguém é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal, conforme o próprio artigo 38 do Código Penal Militar estabelece. Aliás, isso também é válido para o Código Penal comum, né? Ou seja, uma ordem que é claramente ilegal não deve ser obedecida. O artigo 22 do Código Penal estabelece esta questão também. Tá, Felipe, então você tá querendo me dizer que todo mundo nessa história tá errado? Sim, basicamente sim. Todos estão violando a lei. Os Uchiha estão violando a lei e o próprio governo, enfim, o terceiro Hokage, o Itachi, os líderes, o alto escalão de Konoha também estão violando a lei. Então o que deveria ser feito, Felipe? Bem, respeitando o princípio do devido processo legal, os Uchihas envolvidos nessa revolta, né, em Konoha, deveriam ser processados. Daí eles teriam oportunidade para apresentar a defesa deles, as provas serem produzidas para realmente verificar, será que realmente eles participaram? Quem foram os Uchihas que realmente organizaram essa revolta? Quem estava ativamente envolvido com isso? Quem não estava, né? Então vai ter que ter toda essa produção de provas, esse arcabouço probatório para a gente ter essa confirmação e eventualmente o juiz analisaria
julgaria, condenando ou não os Uchihas que teriam sido investigados, né? De novo, voltando para aquela coisa ali que eu falei da Polícia Civil, seriam investigados e a gente teria daí todo um processo penal para analisar toda essa questão. O correto é fazer isso para respeitar as regras constitucionais, as regras processuais, tanto no direito penal comum quanto no direito penal militar. De novo, não se pode resolver situações com base no vamos matar eles para evitar problemas, né? Vamos fazer isso porque eu acho que é o correto. Não é assim que funciona. A lei brasileira existe para ser respeitada. Nós vivemos sobre o império da lei. É o império da lei que predomina na nossa sociedade. Quem manda na sociedade é a lei. A lei tem que ser obedecida. Então, no fim das contas, eu penso que é bem possível que o Itachi, o terceiro Hokage, os líderes aí do alto escalão, enfim, seriam punidos de uma forma muito severa. Talvez seria aplicado para eles a pena máxima, que no Brasil é de 40 anos. E tem mais, mesmo se toda essa situação envolvendo o clã Uchiha fosse considerado em tempo de guerra, que daí seria possível aplicar pena de morte nesses crimes de motim, revolta ou conspiração, conforme o artigo 368 do Código Penal Militar, mesmo assim é preciso ter um processo penal, um devido processo legal para analisar isso tudo. E por que eu digo isso? Porque o devido processo legal é uma garantia, um direito que todos nós temos, porque no momento que você é acusado de cometer um crime, você tem que ter o direito de se defender, né? Você tem que ter o direito de apresentar a sua parte, a sua visão, o que aconteceu, né? E eventualmente ser proferida uma sentença, seja condenando ou absolvendo o acusado. Existem garantias processuais, direitos processuais que precisam ser obedecidos. E com isto nós conseguimos daí fazer justiça, porque vamos ter todo um procedimento, todo um processo que tem uma série de regras que precisam ser obedecidas para a gente conseguir concluir. Realmente, cometeu o crime, vai ser condenado por tantos anos. Tudo isso existe justamente para que se evite arbitrariedades. E foi o que aconteceu aqui. Infelizmente, o Itachi e o terceiro Hokage, eles cometeram arbitrariedades. Eles fizeram aquilo que eles acharam que seria o melhor. E tá totalmente errado. Então, respondendo a pergunta do nosso querido Marcelo, que deu origem a este vídeo, e eu agradeço imensamente para vocês verem, né, como uma pergunta, olha o que a gente conseguiu analisar só com essa pergunta dele, né? Então, respondendo a pergunta, sim, o Itachi é culpado. Mas o Itachi ele fez tudo isso por conta daquilo e não sei o que, ele é um herói e não sei o que. É aquela coisa, os fins não justificam os meios, né? Então, o correto seria pegar cada um e fazer uma investigação, ver quem está envolvido e eventualmente processar todas essas pessoas. Então, pegando o que aconteceu no anime e extraindo para a realidade brasileira, esta é a conclusão que eu chego. Eu acredito que é isso então, galera. É um assunto complexo, é um assunto que tem minúcias que a gente tem que levar em consideração para entender totalmente e perceber que as coisas não são tão simples assim, né? Mas acredito que é isto. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Por favor, inscreva-se aí no canal do Bomba Jurídica, clique no gostei, comente, e se quiser dar uma sugestão de alguma obra para eu reagir e tecer comentários jurídicos pertinentes, por favor, deixe aí a sua sugestão, beleza? Estamos aqui para entender esta bomba jurídica que é o Brasil, porque não é fácil, né? Vocês estão vendo, é complexo, né? Dose. Mas é isso aí, seguimos aí estudando. Muito obrigado e até a próxima.